turma, vamos lá, vamos nessa, vamos trabalhar. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Tudo sossegado ou não? Tranquilo? Então tá bom. Hoje a nossa conversa é ainda focando muito o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. É sobre uma filósofa contemporânea francesa chamada Simone de Beauvoir, né? É uma filósofa do século XX, foi companheira, né? Ela jamais admitiria que a gente dissesse que ela foi casada com Sartre, né? Aliás, ela abominou durante a vida dela, né, os laços do casamento tradicional. Espero que essa aula te ajude aí a entender por quê. Mas a Simone foi companheira do Sartre, né, ao longo da vida dele, uma companheira intelectual absolutamente fabulosa, em diversos aspectos muito mais genial que ele, e uma mulher que escreve uma obra que entrou para a história, né, do pensamento ocidental, que é a obra que a gente vai comentar um pouquinho hoje, né, chamada O Segundo Sexo. Muitas das teses apresentadas pela Simone nessa obra, galera, elas depois sendo assimiladas, né, e defendidas pelo feminismo ao longo do século XX e XXI, elas vão se tornando, né, teses comuns a nós. Acho que boa parte de nós hoje já entende o que a Simone está dizendo na obra dela. Mas conseguir perceber isso na década de 40, né, na França, e conseguir descrever isso com o brilhantismo com o qual ela descreve é absolutamente genial, né? A Simone vai dizer posteriormente, a gente tem muita entrevista dela, depois vocês podem colocar para assistir algumas, ela é muito generosa nas entrevistas. A Simone vai dizer que é uma obra, primeiro de observação pessoal, né? E portanto é uma obra muito teórica, né? É uma obra que a Simone não escreve com a finalidade da militância, mas é claro que é um texto que, sem que ela domine ou perceba, vai encabeçar a militância feminista ao longo do século e vai tornar evidentemente a Simone um dos grandes nomes do feminismo no século XX, tá? Então a obra é de 1949, a publicação. A Simone vai dizer que a recepção da obra foi complexa, né? Mesmo pelos homens de esquerda na França. É muito pirado isso, né? Talvez o que a gente hoje chama aí de esquerdomacho, né? Ela vai dizer que a recepção masculina foi melhor nos Estados Unidos da América do que na França. Ela entende que porque a obra tira o lugar, ou questiona o lugar de privilégio masculino. Isso incomoda ainda o homem de esquerda mais libertário ou liberal, né? Pelo menos no discurso, mas quando ele vê o questionamento sendo feito de maneira consistente, ele vai ficar incomodado. E aí, o programa específico do vestibular da UF, mas lembrando que essa aula não serve só para esse vestibular, né? Essa conversa que a gente está tendo, apesar de simples, mas ela direciona você para conversar um pouco sobre a autora em outros processos seletivos também. Mas o enfoque da UFO é condição histórica versus condição ontológica. Tá bom? Então eu vou trabalhar bem colado aí nesse conteúdo programático, que é aquilo que eu estou tentando socorrer com um pouco mais de urgência, né? E aí eu acho que tem uma sacada muito genial da Hannah Arendt, que é entender o seguinte, né?
ela toma o feminino a partir da sua particularidade. Porque o homem, ele tem uma capacidade, já que ele assumiu a posição de hegemonia na produção intelectual e cultural ocidental, o homem, e aí eu estou falando do masculino, tá? Os homens, o sexo masculino acabou assumindo uma posição de universalidade. Isso na própria linguagem da escrita. Né? Hoje mesmo eu estava assistindo a um programa jornalístico, né? E aí que recordava aquela coisa do Nicolé, do cientista brasileiro que fez o exoesqueleto para o cara chutar a bola, né? Na abertura das Olimpíadas. E aí a jornalista falou: o homem é muito inventivo quando quer, tá? Mas ela usou essa palavra homem em que sentido? No sentido de humanidade, né? No sentido de os seres humanos. Então, os indivíduos do sexo masculino que assumiram uma posição hegemônica na produção intelectual e cultural da história ocidental, ou talvez da história até da humanidade, eles acabaram conseguindo colocar a posição masculina como a posição de pretensa universalidade e, portanto, como uma condição de pretensa neutralidade. Eu acho que você que tem acompanhado o meu curso para a UFO, né, a gente está voltando na discussão do Foucault, né? Como é que o discurso, às vezes de maneira sutil, né, ele vai permitindo que indivíduos exerçam poder sobre outros indivíduos. Então, quando eu digo os homens são inventivos, você entende, a humanidade é inventiva. Isso nunca valeu para as mulheres, para a palavra mulher. E, portanto, quando eu compatibilizo humanidade com o masculino, eu acabo, de maneira quase que inconsciente, justificando ou fundamentando todo o tratamento desumano que foi dado ao feminino, todo o rebaixamento que foi dado ao feminino ao longo da história da humanidade, né? Agora, a dinâmica da aula vai ser condição histórica, condição ontológica, tá? E aí, a condição histórica da mulher francesa, né, na década na qual a Simone publica a obra, né, O Segundo Sexo, é ilustrativa. A gente está alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, você já entendeu, a Segunda Guerra acaba em 1945. Do ponto de vista dos direitos, as mulheres conquistam avanços no território francês, como o direito a voto, né, consolidado aí entre 44 e 45, é conquistado em 44, as mulheres votam pela primeira vez nas eleições de 45 na França, com atraso, inclusive, com relação às mulheres brasileiras, né? E a gente tem uma Constituição na França promulgada em 46, que também garante, do ponto de vista jurídico, a igualdade entre os gêneros. Tá? Então a gente tem uma década de avanços teóricos, né, do ponto de vista do lugar da mulher na sociedade francesa. Mas na prática isso não se consolida, né? A gente está falando do pós-guerra. A França é um país que participa diretamente da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é ocupado pela Alemanha. A França se envolveu diretamente na guerra, se envolvendo diretamente na guerra, perdeu um contingente populacional absurdo na guerra. E aí é o seguinte, você já sabe como é que funciona a dinâmica da guerra, né? Os homens vão para o campo de batalha, a sociedade não pode parar. As mulheres ocupam postos de trabalho e mulheres francesas, inclusive, foram para o campo de batalha. E aí elas conquistam o direito de sair do espaço privado, né, meio a forceps, né, porque não dá para parar a produção,
Então essa mulher ela vai ocupar um espaço que ela não ocupava antes. Terminada a guerra, a França tem um problema populacional que não é desse momento, diga-se de passagem. Né? Desde de meados aí do século XIX, a França ela, na verdade, se preocupava com a questão do contingente populacional. Não só a França. O Foucault, quando vai estudar a história da medicina, o primeiro país a institucionalizar a medicina, né, tornar a medicina uma atividade institucional, né, organizar de forma piramidal a prática médica, o ensino médico, o primeiro país é a Alemanha. E para o Foucault é muito claro que a atividade médica é institucionalizada com vistas a controle populacional. A gente precisa entender que população, na transição do mercantilismo para o capitalismo, gente, é força de trabalho, é gente para produzir riqueza. Tá? Então a França está às voltas com o problema populacional desde do século XIX. E esse problema ele se acentua no século XX, com as guerras mundiais. No final da Segunda Guerra Mundial, a França com um contingente populacional miúdo. Os franceses não estão a fim de ter filhos, até porque a França tem um déficit habitacional, né? As pessoas têm que compartilhar a habitação, né? Não tem nem privacidade. E aí começa toda uma política francesa no sentido, na década de 40 ainda, no sentido de incentivar os franceses a produzirem francesinhos para produzirem riqueza para a França. Né? E isso, gente, você já entendeu onde é que eu estou tentando chegar, eu só estou tentando te contar isso com um pouco, o mínimo de detalhe para uma aula. Isso pesa diretamente sobre o universo feminino, né? Então, o que a gente precisa entender é, a gente tem, em função das lutas femininas, em função do contexto de guerra, né? A gente tem, juridicamente falando e até concretamente falando, alguns avanços no cenário francês, especificamente. Esses avanços eles também eles ocorrem em outros lugares do planeta, vocês sabem disso, né? Mas nós não temos tempo aqui para ficar explorando, nem interesse de ficar explorando. Mas, do ponto de vista prático, o próprio problema populacional francês faz com que a iniciativa privada e o Estado francês tenham interesses com relação à mulher que são interesses reprodutivos. Eles querem que a mulher volte para o espaço privado. Eles querem que a mulher volte a cuidar do lar. Eles querem que a mulher volte a ser a dona de casa, a mãe e a esposa, a mãe dos novos filhos da França que vão produzir a riqueza francesa para a recuperação da França. É nesse contexto, e é esse contexto que a Simone está observando, né? E é nesse contexto que ela está escrevendo e produzindo a obra dela. Né? Existe todo um condicionamento histórico para que a mulher retroceda nas conquistas que ela já consolidou. Agora, é isso. A mulher deve ser resumida a isso, né? É de fato isso que a mulher é? Bom, aí a gente passa para a condição ontológica. E aí o existencialismo, né, é uma corrente razoavelmente conhecida aí por todos vocês. O companheiro da Simone é o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre escreve na verdade é uma conferência que ele profere em 1946, que depois vira um livro chamado O Existencialismo é um Humanismo, e o Jean-Paul Sartre, nessa conferência, define o existencialismo, que é a corrente a qual ele e a Simone, né, pertencem, como uma corrente filosófica que acredita que, no caso dos seres humanos,
portanto, diferentemente dos objetos, né, e dos animais não humanos, a existência precede a essência. Tá? No caso, só para te dar um exemplo bem rapidinho, meu foco não é esse, né, mas só para isso ficar bem esclarecido, esse giz líquido, antes de ele existir, a essência dele teve que ser pensada pelo seu inventor, para que ele pudesse exercer a finalidade que ele exerceu aqui na montagem do meu quadro. Então, no caso dos objetos, primeiro essência na mente do inventor, depois ele passa a existir. No caso dos animais não humanos, que são determinados ou definidos pelo instinto, né, essência e existência acabam sendo uma coisa só, né, porque é a informação genética que determina tudo aquilo que o animal não humano vai realizar. No nosso caso, não. Então a Simone parte dessa máxima existencialista de que o ser humano primordialmente é, e no momento, primordialmente existe, né? E no momento em que no qual ele existe, não há nada que lhe determine. E o que o ser humano vai virar é um produto da socialização, né? E aí é por isso que a Simone vai denunciar uma série de condicionamentos que tem relegado à mulher certos espaços, né? E retirado da mulher certas possibilidades no tecido social. Mas a partir de um certo momento, todo ser humano é produto também das escolhas que faz ao longo da sua existência. E aí, há uma frase que já apareceu inclusive no Enem, né? E que deu um pau do caralho, uma frase absolutamente razoável, né? Não se nasce mulher, né? Torna-se mulher, né? A condição da mulher e do homem também, né? A condição de todo ser humano é ontologicamente a condição da liberdade, né? O Sartre é um filósofo que vai trabalhar mais aprofundadamente a questão da angústia como um produto da liberdade, vocês se lembram disso, né? Mas a Simone vai usar de maneira inteligentíssima, né, essa condição ontológica da liberdade para defender categoricamente uma modificação nas condições históricas do gênero feminino. Então, a mulher é livre, tão livre quanto o homem, né? Porque todo ser humano é livre na medida em que ele primeiro existe e depois tem a sua essência construída. É claro que essa essência é construída a partir de certos condicionamentos históricos. E são esses condicionamentos históricos que a Simone vai denunciar na sua obra, né? Mas a Simone denuncia exatamente para dizer como ontologicamente nós mulheres somos livres, nós temos condições, evidentemente, de construir outras condições históricas para o futuro. O que a gente precisa fazer é entender como é que as condições históricas nas quais a gente está inserida, né, foram produzidas para que a gente possa construir condições históricas distintas futuramente, tá? E aí, eu deixei essa parte de cada quadro para a gente falar exatamente desse embate, né, turma, entre o ontológico, que é a liberdade, e o histórico, que é aquilo que tem condicionado a mulher ao longo da história, segundo a Simone, né? A gente vai falar sobretudo da sociedade na qual a Simone estava inserida, e relegar a mulher a um certo lugar marginal, né? E, portanto, a um segundo lugar, esse lugar particular, né? Que a Simone percebe. E aí, eu escolhi um elemento que eu acho que vai ser o elemento explorado em qualquer que seja o processo, né? Porque dele a gente vai retirar algumas compreensões fundamentais da Simone, né? Que é o casamento como destino feminino. Você pode me dizer,
É lógico, né, turma, que é uma obra datada, né, de 1949. Então, em 1949, isso aqui não é discutível. Tá? 1949, isso aqui não é discutível. Isso é um fato. A mulher está destinada na sociedade europeia, como na sociedade brasileira, ao casamento. Mas ainda hoje, né, as meninas que estão assistindo essa aula sabem muito bem o peso disso, mas os rapazes mais inteligentes e mais observadores aí também que estão assistindo essa aula sabem disso, sabem o peso do casamento, né, o peso desse discurso até hoje para as mulheres da nossa sociedade, né? Então, por que destino, né? Cássio, mas uma mulher poderia não casar. Cara, mas você precisa entender que o casamento é o tema com o qual a mulher sempre teria que se relacionar, né? E aí você pode dizer, Cássio, mas o homem também, ele era educado para se casar. Não, não da mesma maneira, tá? Porque aí a gente tem uma diferença nítida, tá? E até acho que a geração dos pais de vocês talvez tenha pego isso de forma muito nítida. Acho que a educação que eu estou dando para os meus filhos é diferente, né? A educação que vocês receberam talvez já tenha sido diferente. Mas a geração dos meus pais, nítida, a minha geração também ainda dava para ver isso bem. Uma diferença nítida na formação das crianças. Saca? Então, assim, a mulher, ela é educada para o casamento, e aí eu vejo de vez em quando em algumas postagens, né, das minhas queridas amigas, né, feministas, evidentemente nervosas com essa coisa do já pode casar se faz um negócio legal, né, e aí algumas meninas desde muito cedo já sendo educadas para responder, não, já posso comer coisa gostosa que eu faço, né? É só esse o dado, né? Se eu vou querer casar ou não, isso é uma outra novela, né? Isso aí eu vou decidir no futuro. Mas é muito custoso, galera, né? E aí, sobretudo, rapazes que estão assistindo essa aula. Foi a muito custo, né, que a gente permitiu, nós que tivemos voz durante 20 e tantos séculos de história ocidental, né, foi com muito custo que a gente concedeu esse lugarzinho para que algumas mulheres pudessem aumentar um pouco o tom de voz e dizer para nós que não seríamos nós a escolher o destino delas, né? Mas isso na década de 40 e 50, meu velho, saca? E aí essa educação, ela colocava na cabeça do menino que o menino tinha que casar, mas para casar ele tinha que produzir poder aquisitivo. É isso que eu preciso que você entenda, né? Então o menino ele tinha que casar, mas ele tinha que casar sendo o pai de família. E o pai de família é o cara que sustenta. Então a ordem lógica, né, de consolidação da formação do homem era tenha poder aquisitivo, tem independência econômica, né, tem uma carreira, tem uma profissão, seja bem sucedido para que você possa casar depois. Já a educação feminina era prepare-se para arrumar um bom marido, prepare-se para se casar. Entende? E aí a Simone, genial, né? Ela vai... isso aqui é finíssimo. E não serve só para você fazer uma questão de ABCD da Simone, mas serve para você refletir nas redações que você vai escrever, né? A Simone vai, de maneira genial, fazer a diferenciação entre o trabalho produtivo, que é o trabalho que eu estou exercendo agora, que é um trabalho, além de remunerado, né? É um trabalho reconhecido socialmente, né? Por mais que algumas pessoas ainda perguntem, né, se eu só dou aula ou se eu trabalho também, né? Você já sabe qual que é a resposta do professor Cássio, que eu sou um cara gentil, né, irmãozinho? Puta que pariu. Mas historicamente no Ocidente, esse trabalho produtivo, que é remunerado e é reconhecido, no processo educacional ele é relegado ao homem, que é o trabalho público, né? Enquanto o trabalho reprodutivo, repetitivo, maçante, cara, por limpar chão, velho,
fazer almoço, sabe, uma hora, mais de uma hora em redor de fogão, né? E é todo dia. Você fala, Camila, eu gosto de cozinhar. Cara, se você é homem e mora sozinho, massa, você cozinha todo dia, você está se virando, né? Você tem uma outra formação. Mas assim, você sabe que isso, por mais que você goste, tem dia que você não está afim de fazer. E as mulheres na década de 40, de 50, de 60, de 70, né, cara? Não tem escolha, né? Porque ela é educada para isso, cara. Não há absolutamente nenhum reconhecimento, porque isso sequer é considerado trabalho, né? Então, um trabalho não remunerado é um trampo do caralho para você manter uma casa em dia, com limpeza e com crianças para você educar. Em geral, você sabe muito bem que os homens dessas gerações aqui não dividiam com a mulher nem o trabalho de cuidado da casa, nem o trabalho de educação das crianças. E não reconhecido. Essa mulher não era vista como trabalhadora, né? Então esse trabalho reprodutivo, repetitivo, maçante, não remunerado e não reconhecido, esse trabalho era relegado, privado, era relegado à mulher. E aí a Simone diz que virou, de certa forma, nas entrevistas que ela deu depois, né, virou de certa forma uma confidente de muitas mulheres, né? Muitas mulheres escreviam cartas para Simone para dizer como é que elas se sentiam, né? Uma carta ou várias cartas, né, cara? E aí essa sensação de prisão, cara, sabe? Então eu até anotei isso aqui mais embaixo, né? O casamento, ele acabou virando um meio de produção de dependência feminina. É uma sacanagem, né, do patriarcado, porque o que a Simone vai contar é isso, a mulher se casava com 20 anos, ela se casava empolgada, né, casava-se por amor, aquele discurso, o velho discurso do patriarcado, né, do casamento por amor, do casamento romântico, mas aí a mulher que estava escrevendo para Simone era uma mulher com 30 anos de idade, que estava frustrada com a relação afetiva, que realizava uma tarefa repetitiva todo dia, que não tinha absolutamente nenhum apoio do companheiro para o cuidado da casa, para quem os filhos já eram um peso, e filho é um peso do caralho, a criança é um peso absurdo. Se você se propõe de fato a educar os seus filhos como eles merecem ser educados, a dar atenção a eles como eles merecem atenção, é pesadíssimo. E aí essa mulher tem que estar sorridente o tempo todo, porque senão você vai dizer que ela não é uma boa mãe. Se a criança cai e está chorando, você vai dizer que a mãe é desleixada, saca? Todo esse peso, toda essa cobrança em cima do feminino. E essa mulher que tem 30 anos de idade, ela não pode abandonar o casamento porque ela não tem o que fazer, cara. Né? Você tem um mercado de trabalho, olha a armadilha que foi armada, né? No qual, se essa mulher conseguir trabalho, ela vai ganhar menos que o homem, nitidamente. Na década de 40, 50, 60, ela vai ganhar menos. 70. Até hoje as mulheres ganham menos que o homem em média, você sabe disso. Você imagina na época que a Simone está debatendo isso. Olha que armadilha, cara. Olha que absurdo isso, né? Além disso, né, essa mulher não tem a mesma formação, ela não foi educada para disputar as posições de trabalho. Então, o que a Simone acaba dizendo é, né, você tem que se emancipar economicamente. As mulheres têm que ocupar os outros espaços. Eu deixei isso aqui escrito no finalzinho, né, para você entender. A Simone não é nenhuma iludida. Ela é maravilhosa, né? Acho que ela junto com a Hannah Arendt formam uma dupla lindíssima que a UF deu de presente pra gente esse ano no vestibular, né? Então a Simone vai dizer, não se iluda, trabalho no capitalismo não liberta ninguém. Eu não estou livre porque eu estou trabalhando, né? Porque o meu trabalho é absurdamente alienado no capitalismo. Mas, se as mulheres quiserem mudar alguma coisa nessa condição histórica que lhes legou um lugar secundário no tecido social, elas têm que conquistar a independência financeira delas. Isso implica, Simone não é besta, tá? Ela sabe que isso implica ocupar postos de trabalho inferiores,
até que elas conquistem outros direitos. E ela sabe que isso implica ganhar menos fazendo o mesmo trabalho, às vezes fazendo até mais que o filho da mãe do homem. Ela sabe que implica isso. E ela sabe que isso implica, sim, enfrentar uma jornada dupla se ela tiver que trabalhar na rua e também cuidar da casa, ou implica, talvez, enfrentar uma jornada tripla se ela trabalha na rua, cuida da casa e cuida de criança ainda, confere tarefa, forma caráter, o diabo. Mas para Simone não há outra alternativa se as mulheres quiserem compatibilizar um pouco mais essa condição ontológica delas, que é a condição de liberdade, com a condição histórica. Né? Há uma discrepância, essa é a chave da aula para mim. Essa discrepância entre a condição histórica, ontológica de liberdade e a condição histórica de opressão. E essa discrepância ela vai se tornando tanto menor tanto mais menor quanto mais as mulheres se tornarem conscientes dos mecanismos de opressão e quanto mais as mulheres conseguirem emancipação. E essa emancipação ela passa pela emancipação material. Tá? Eu acho que hoje isso é chover no molhado. Ainda assim, entendo que as mulheres conquistaram um espaço absurdo, mas a UFO coloca essa mulher porque ainda é necessário, infelizmente, e muito, falar de machismo no planeta Terra do século XXI. Nós estamos em 2020 e esse tema ele não se esgotou e não deve se esgotar tão cedo. Espero que minha aula te ajude a entender a Simone. Um abraço, professor Cássio. Beijo. Tchau.